São Mateus capítulo 25, versículo 14. Nos diz a palavra de Deus: porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou para longe. Amém? Amém. Feche teus olhos um pouquinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala conosco. Sabemos, Senhor Jesus, que faz 47 anos que eu prego Tua palavra. Às vezes pedimos uma mensagem, mas na inspiração do Teu Espírito. Porque sabemos que temos que pregar o que está escrito na Tua palavra. E isso transformará corações e mente, esclarece pensamento escuro. E nesta noite fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas que o Senhor tem para falar conosco. No nome de Jesus, eu lhe peço que seja feito a Tua vontade. Amém. Estão me enfeitando aqui, irmão. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Amados irmãos, vou falar um pouquinho de talento. Não sei para onde e que direção o Espírito de Deus vai nos conduzir, mas creio que Ele vai falar através da minha boca, usando a minha vida, porque sempre foi assim durante essa trajetória minha, pregando a palavra de Deus. Aqui é uma parábola, e uma palavra quer dizer uma narração para se pregar uma verdade. E nós queremos, na medida do possível, falar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gostaria que os músicos tivessem aqui para ouvir também essa mensagem, porque a palavra é para todos nós. O que nós vemos é o seguinte, irmãos, que este Senhor, Ele deu para os seus servos os seus bens. E a Bíblia diz ali que Ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e para o terceiro 1 talento, segundo as suas capacidades. E ausentou-se, foi para longe. E deu um tempo, acredito, determinado, para que esses seus servos trabalhassem com o dinheiro que Ele colocou em suas mãos. E nós observamos que, passando um período de tempo, esse seu senhor voltou para ajustar as contas. Então aquele que tinha pego 5 talentos, granjeou mais 5 talentos,
porque trabalhou. Que o dinheiro gera dinheiro se trabalhar com ele. O que tinha pego 2, também trabalhou, granjeou mais 2. E o terceiro reconheceu que seu senhor era um homem severo, que colhia onde não semeava, e assim ficou com receio, com medo, em outro sentido, e fez um buraco no chão e escondeu o dinheiro. Significa, ali está escrito talento. Aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, você tem trabalhado, feito produzir, tem lançado os teus projetos, projeto que gere dinheiro no teu bolso, ou está fazendo projeto que só sai dinheiro no teu bolso? Você trabalha, mas não vê resultado quase nada. Só pagando conta. Eu vejo assim, irmãos, essa passagem, no sentido, já falei aqui um dia, acho que faz tempinho que eu falei, a respeito do homem cabeça e o homem cauda. O homem cauda, ele vê dificuldade em todas as coisas. Até para vir na igreja. Hoje eu não vou na igreja, estou cansado. Hoje estou muito atarefado. Não vou orar porque estou cansado, vai doer meu joelho. E assim começa sempre a reclamar. Fala do governo. Fala dos colegas de trabalho. Fala do patrão, que está ganhando muito pouco. E assim vai. Por que eu estou falando assim? Porque esse está na linhagem do homem que pegou um talento. Ele pegou um talento e não trabalhou com o dinheiro. E o que aconteceu? Ele fez um buraco e enterrou. Você está enterrando o teu talento ou está fazendo produzir? Está trazendo o que é preciso trazer na casa de Deus ou está enterrando junto? Quando o homem voltou a fazer conta com ele, justar conta com ele, o que tinha 2 talentos, o que tinha 5 talentos, se apresentaram para o seu senhor. E esse seu senhor representa Deus, irmãos, nessa parábola. O que tinha pego 5, chegou para o seu senhor, acredito com alegria e não com tristeza, e disse: olha, o senhor colocou nas minhas mãos 5 talentos, eu trabalhei e ganhei mais 5, está aqui o seu dinheiro. E a resposta veio: servo bom, fiel servo, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entre no gozo do seu Senhor. E a mesma coisa aconteceu com o que tinha ganho os 2 talentos e que trabalhou e conseguiu mais 2. E assim chegou o terceiro homem que tinha pego 1 talento. E se apresentou também com a desculpa farrapada. E disse: sei que o senhor é um homem severo, olha onde não semeou, traz as coisas que não existem para a existência. Então fiquei com medo. Em outras palavras, não está escrito assim, em outra forma, mas quer dizer mais ou menos isso. Fiquei com medo
e enterrei o seu dinheiro e está aqui. Só, irmão, que o dinheiro, sem trabalhar com ele, perde o valor. E aí, a resposta foi esta: mas você sabia que eu colho onde não semeei, sou um homem severo. Por que então não colocasse o meu dinheiro no banco? Assim eu viria e teria o meu dinheiro com juro. E aí aconteceu uma coisa bem complicada. Que os primeiros 2 foram abençoados e receberam o direito de entrar no gozo do seu Senhor. E o terceiro dá a entender na parábola que foi amaldiçoado. Porque está escrito mais ou menos assim: servo mau, inútil. E é umas palavras bem pesadas que não dá nem para falar. Então, irmãos, o que acontece? Acontece, irmãos, que todos nós, Deus deu, para todos nós Deus deu um talento. Para um deu um talento, para outro deu 2 talentos, para outro deu 5 talentos, alguns até mais do que isso. Mas o que nós estamos fazendo com isso que Deus nos deu? Estamos investindo em projeto que rende dinheiro para o bolso, ou estamos investindo em projeto que tira o dinheiro do nosso bolso e nós se endividamos e íamos até a falência com o banco? Mais ou menos. E o homem que multiplica dinheiro, Jesus elogiou. E o homem que enterrou dinheiro, ele amaldiçoou. A parábola diz claramente. Então o sentido é: o que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado em nossa mão? Pouco ou bastante? O sentido da história é ser fiel. Ser fiel. O sentido da história desta parábola é ser fiel. Em que sentido? Porque veja bem, para aquele que produziu 5 talentos a mais, foi tirado daquele que tinha 1 talento e dado que tinha 10 talentos. Na verdade, que tinha conseguido 10 talentos. E a palavra de Deus diz: aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, é complicado. Sou eu que estou falando, está escrito na palavra. Até o que tem, lhe será tirado. Aí, às vezes, a gente observa nesta caminhada minha, irmãos, de 47 anos que prego a palavra. Já vi gente crescer financeiramente e vi o mesmo que cresceu foi para a lona. Por quê? Por causa da infidelidade. A fidelidade envolve até a nossa salvação, não só na parte de multiplicar dinheiro. Jesus é o Senhor de todos os nossos bens. Mas fui eu que trabalhei, fui eu que granjeei esse valor, fui eu que trabalhei, comprei um carro, uma casa, sei lá. Mas tudo que vem em nossas mãos é Deus que nos dá. E agora nós temos que saber o que Ele precisa para nós retribuir para a sua obra. Porque Deus, irmãos, não precisa de dinheiro, como muitos interpretam. Ah, Deus não precisa de dinheiro.
Deus não precisa, porque Ele é o dono do ouro e da prata, de pedras preciosas. Mas a sua obra precisa. E quando aqueles que Deus dá os talentos, no sentido de ele ou ela multiplicar, cresce dos dois lados. Cresce no sentido financeiro a pessoa que está trabalhando, e com a sua fidelidade ele faz crescer a casa de Deus. Acontece que vai sendo ampliada e arrumada a casa do Senhor para que seu nome seja glorificado. Quando nós não enterramos o talento que Deus dá. Estão entendendo? Quando nós não enterramos os talentos que Deus dá. Então, se nós continuarmos aqui, irmãos, a palavra de Deus diz, o 16 diante, tendo ele partido que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1, cavou-se na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Está aqui. Muito tempo depois veio o senhor daquele servo, ajustou conta com eles. E então aproximou-se que recebera 5 talentos, trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com ele. E o seu senhor lhes disse, bem está, servo bom, fiel, fosse no pouco, fosse fiel. Sobre muito te colocarei, entra no gozo de seu senhor. Esse é dos 5 talentos. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse ao Senhor, entregaste-me também, eis aqui com ele, granjeei outros 2 talentos. Disse-lhes o seu senhor, bem está, servo fiel, servo, sobre o pouco foste fiéis, sobre muitos te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas o que mais chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, conheço que és homens duro, que ceifa onde não semeou, ajunta onde não espalhou, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui, tenho dificuldade para ler, tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, obrigado, negligente servo, sobre o que ceifeiro onde não se semeei, junto onde não espalhei, devia então ter dado aos banqueiros, os banqueiros que quando eu viesse recebia o dinheiro com juro. Tirai-lhes, pois,
o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Então, na continuação diz: aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então não adianta, irmãos. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: devemos, é pecado termos riquezas? Não é. É pecado termos uma boa vida? Não é. O que é pecado é negligenciar aquilo que a Bíblia diz para nós que devemos contribuir na casa de Deus. Isso é errado. Isso é errado mesmo, irmão. E aí vem as coisas erradas na nossa vida, e aí nós começamos a reclamar. Dizemos: mas eu estou na casa de Deus, de vez em quando eu dou uma oferta lá. E por que está acontecendo isso comigo? Começamos a reclamar. E começa a termos essas coisas, mas lá por detrás de tudo isso tem uma força negativa que começa a roubar aquilo que pertence a Deus e não a nós. O que é de Deus é de Deus, o que é nosso é nosso. E aquele que consagra ao Senhor tudo que vem nas suas mãos, que é o talento que Deus dá, tudo que ele toca a mão, Deus o abençoará. Por que abençoará, irmão? Porque ele está sendo um servo bom e fiel. Está sendo no pouco, no muito, ele é fiel. E por essa razão, às vezes a pessoa diz assim: não tem nada a ver com salvação. Tem sim, irmãos. Tem a ver com salvação. Porque quando nós negligenciamos aquilo que a Bíblia ensina para nós e nós temos conhecimento do estatuto do Senhor, e nós não fazemos conforme a Bíblia ensina, às vezes até falamos algumas besteiras de vez em quando. Falamos às vezes contra a administração do pastor. Às vezes falamos que o pastor está administrando a igreja e tem uma caminhonete, tem um sítio, tem uma coisa. Às vezes acontece tudo isso. Mas tudo que eu tenho, porque eu sou fiel no pouco, sempre fui fiel no pouco. E sobre umas coisinhas que eu não merecia, Deus me deu. Não sei como, mas Ele me deu. Não sei como, mas Ele me deu. Não peguei um tostão dos dízimos e das ofertas que os irmãos trazem na casa de Deus. Agora, todo obreiro, a Bíblia diz que é digno do seu salário. Todo obreiro. Tanto no sentido de que você está trabalhando em empresa, ou você trabalha por conta. Você é trabalhador, é digno do seu salário. E como nós trabalhamos administrando a obra de Deus, então a Bíblia dá o direito de nós ter uma renda fixa por mês, que sai das ofertas e dos dízimos, mas tem, para administrar isso, tem uma diretoria. Tem vice-presidente, tem secretário, tem tesoureiro, tem patrimônio, tem um monte de irmãos aí que trabalham junto com a gente. Não tem como desviar dinheiro, viu, irmãos? Estão entendendo? O que temos é porque Deus nos agraciou. Não peguemos um tostão de ninguém. Antes coloquei nesta casa, quando ainda não tinha quase dizimista. Mas eu estou falando assim, irmãos, porque eu vejo no sentido espiritual uma falha muito grande entre alguns irmãos da igreja. E
E nessa falha o inimigo trabalha. Dá prejuízo. O dinheiro que era para trazer na casa de Deus sai de uma outra forma. E assim vai indo e a pessoa não consegue ter um controle daquilo. Acontece porque o inimigo, ele trabalha para que isso venha a acontecer. Mesmo a gente sendo fiel, acontece. Imagine se a gente for um pouco infiel. Então, irmãos, nessa parte de contribuição, eu estou falando de contribuição porque estou falando de talento e multiplicação. Senão eu não estava falando disso aqui, irmão. Estou falando disso porque é para nós pregar isso. Porque está escrito. E como nós cremos em Cristo Jesus e acreditamos que a Bíblia é a palavra dele, então nós temos que dar credibilidade à palavra. Temos que dar credibilidade à palavra. Porque foi ele quem disse: quem é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aquele que não tem, lhe será tirado até o que tem. E aquele que tem, até tira daquele que não tem, coloca para aquele que tem. Pelo menos é a Bíblia que está falando. Eu sei, irmãos, que a vida não é fácil. Para sustentar uma família, para sustentar uma casa, para sustentar uma empresa, para manter um carro, para vir na igreja, para ir para o trabalho. Eu sei disso. Passei por tudo isso. Sabe, irmãos? Teve uma época que eu gostava 30 latas de leite Nesterinho, daquele leite bom que o médico receitou para mim, dar para os meus filhos. Tomava uma lata de leite ninho por dia. E eu, naquele tempo, pagava aluguéis de casa. Você pensa que foi fácil? Mas nunca deixei de contribuir conforme a Bíblia ensina que a palavra ensina na palavra ali. Nunca deixei. Eu, a minha esposa. Nunca deixei. Por quê? Porque eu sei que eu estou investindo em alguém que pode me ajudar, irmão. Eu estou investindo na obra de alguém que é dono do ouro e da prata. Então, quando a gente é fiel a Deus naquilo que a Bíblia ensina, eu vejo por uma coisa, pode ser loucura minha, mas eu vejo assim que eu me torno sócio de Deus. Sócio de Deus. Porque eu sou sócio de alguém que pode me abençoar. Que é dono do ouro e da prata. E o inimigo que eu tenho, se eu fizer isso, Deus manda ele ficar quieto e se calar. E não me dá prejuízo. E se me der prejuízo, Deus levanta uma outra forma. E aquele prejuízo se torna em bênção, como tem acontecido para a minha vida. Vocês estão entendendo, irmão? Então, isso já é uma questão já de fé em Deus. Então, meus irmãos, estou falando de talento. E o talento não é, irmãos, só de um projeto que você faz e fica parado. Ou faz um projeto e só sai dinheiro do teu bolso. Só sai. E ele entra, mas não para. O que significa? Saco furado, que a Bíblia fala. Saquitel furado. Põe a vaza, desaparece.
Então, talento também é pessoa que tem talento de orar, orar pela igreja, orar para os ministérios. Outros têm talento de louvar o nome do Senhor. Fazem de tudo para isso acontecer. É talento. Talento, irmãos, aqui, depois da pandemia, nós mudamos o culto, terça e domingo. Agora, de poucos tempos, que surgiu mais o sábado. Mas nós tinha culto na quinta, nós tinha culto tinha culto na terça, tinha culto na quinta, tinha culto no sábado, tinha no domingo. E tinha essa quantiazinha de gente em todos os cultos. Agora nós temos culto na terça. Não vou me queixar, tá mais ou menos. Tem 20, 25 pessoas, 18, às vezes 10. Mas estão vindo orar. E orar também é um talento. No domingo, hoje tem pouco, mas tem domingo que tem bastante e assim vai. Mas diminuiu os cultos e o povo também diminuiu. Então, irmãos, o que nós começamos a observar? Que existe uma apostasia de fé. Apostasia de fé. Apostando-se a fé. Não, se der eu vou, se não der eu não vou. E a fé, irmãos, significa que todas as coisas que nós for fazer, até um projeto que você vai fazer, você tem que ter fé. Que você vai fazer esse projeto e vai acontecer. Você tem que crer. Se não crer, você vai nas tuas forças. Mas se você acreditar, as coisas acontecem. Porque a fé é o firme fundamento. Vejam bem, firme fundamento das coisas que você não está vendo. Se eu estou tocando em alguma coisa, irmãos, toco em alguma coisa, isso não é fé, eu estou vendo, estou tocando. Agora eu acredito que Deus vai me abençoar se eu for fiel a Ele, através da minha fé. Então o que eu estou tentando explicar para os irmãos? Estou tentando que muitos irmãos que eram fiel, irmãos, na época às vezes não tinham nem casa, recebiam o seu pagamentinho, consagrava ao Senhor. E hoje pararam de fazer isso. A sua fé está apostada. Estou apostando de fé. Então, pararam de fazer isso por quê? Por quê? Deus não abençoou, abençoou. Porque saiu do orçamento. Mas aquilo que é de Deus tem que ser de Deus. Não podemos pegar o que não é nosso. E quando nós não fazemos isso, estamos pegando o que não é nosso. Mesmo que você pense assim, não, eu ganhei com as minhas forças, com a minha saúde, eu trabalhei, consegui e este é meu. Mas a Bíblia ensina que o que é de Deus é de Deus. E o que é meu, é meu. Pense nisso, irmãos. Comece a pensar nisso. E comece a mudar a forma de você agir nesse sentido. Para ver se Deus não começa a mudar a história da tua vida. Mudou a minha? Mudou a minha? Mudou de muita gente por aí? Por que eu estou falando assim, irmãos? Porque eu sou pastor ainda, sou pastor desta igreja. E eu tenho que ensinar a igreja. Naquilo que o Espírito Santo vai falando na minha boca e na minha mente e no meu coração. Eu tenho que ensinar. Porque se eu não ensino e deixo a coisa rolar, sabe o que acontece? Eu passo a ser cúmplice da história de sofrimento de pessoas. Porque eu estou para ensinar e não ensino.
Então, por isso, eu sei que não é fácil falar disso aí, irmão. Não é fácil. Mas por isso, eu ensino. Ensino para que a igreja possa se conscientizar em tudo que ela conquista, ganha. Mas eu tenho que consertar um pneu, ou pagar uma luz, não sei o quê. Quantas vezes, irmão, eu ficava devendo, eu comprava no caderno, ficava devendo no armazém, mas o dinheiro do dízimo eu não gastava, eu consagrava. Graças a Deus, parei de comprar em caderno. Mas aconteceu muitas vezes isso. Por quê? Porque eu acreditava que Deus ia mudar a minha história. E mudou. Não só, irmãos, por causa de eu ter algumas coisinhas, mas porque eu tenho certeza da minha salvação. Amém? Certeza da minha salvação. Então, pense nisso. Você que tem renda, seja bastante ou pouco, fale com Deus. Veja se você está sendo fiel. Se caso tua consciência dizer que você não está fiel, comece a ser fiel. Você e Deus. E se você for fiel no pouco, é o que a Bíblia diz, no muito te colocarei. Isso é questão de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Por exemplo, está vendo Deus aqui? Está vendo um pastor de idade com o microfone enroscado do lado, falando. Mas nós não estamos vendo Deus. Mas Deus está aqui. Quem acredita que Deus está aqui? Sabe por que eu falo que Ele está aqui, irmão? Ele está escrito na Bíblia. E eu acho que é em São Mateus, eu não me lembro aonde, mas a frase eu sei que está assim escrito. Aonde está 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, estarei no meio deles. Então Deus está aqui. E você não está ouvindo o pastor Antônio, está ouvindo as palavras de Deus pela boca do pastor Antônio. Amém? Então, irmãos, é muito interessante nós observar isso. Eu nunca consigo pregar, irmãos, se eu passar num caderno as coisas. Eu vou falando que o Espírito vai revelando a minha mente e eu vou soltando. Está entendendo? Nesta noite, irmãos, quando nós encerrar a palavra aqui, eu vou fazer um apelo. Para quem não é dizimista, se tornar dizimista. Vir na frente, receber a unção com óleo, imposição de mão, para você voltar a ativar a tua fé nessa área de ser dizimista. E abençoar aqueles que são dizimistas, para que Deus prospere cada vez mais. Porque nós fazemos essa parte na ceia. Mas isso aqui é uma oração específica que ajudará você a entender esse mistério. O Espírito Santo vai trabalhar em teu coração e tua mente e você vai observar que quando você começar, às vezes a primeira vez para você fazer isso vai ser uma luta com a tua carne, com a tua mente, e o inimigo diz: não faça isso, vai faltar para você, você tem que pagar aquilo, pagar mais aquele outro, se você levar vai faltar, e a tua mente vai trabalhar e o inimigo vai estar trabalhando, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a Bíblia que diz isso. Entendeu, irmão? Então, faça isso, e Deus irá te abençoar, como tem me abençoado e abençoado muitos
irmãos que são fiéis. Agradeço a Deus porque Deus tem levantado homens e mulheres nesta casa de oração e que tem sustentado esta casa por tantos anos com as portas abertas. E nunca deixou o nome do Senhor envergonhado e também nem o meu nome envergonhado. Se vocês perguntarem a respeito da igreja, da terceira igreja do Boqueirão, vai falar aquele que gosta de falar mesmo, mas é muito pouco que vocês vão encontrar algumas deficiências a respeito do meu nome. Porque sempre levei correto as coisas com Deus, procuro levar porque sei que a coisa é santa e eu estou administrando as coisas santas e eu não brinco com isso, irmão. Eu não brinco com isso, porque é muito sério, muito sério. E ser fiel a Deus. Então, você que ainda não entrou nessa área de talento, de contribuir com o teu talento, dos 5 talentos, 2 talentos, comece hoje, a partir com um propósito com Deus, faça alguma meta com Deus, faz algum jejum a respeito disso também, para você voltar a fazer o que você fazia antigamente. E você vai ver que as coisas vão mudar. Vai mudar. Eu falei que ter dinheiro, ficar rico, ter bens material, seria pecado? Não. A Bíblia diz que o Senhor abençoa o vosso pão e a vossa água quando nós somos fiéis. Abençoarei o vosso pão e a vossa água quando nós somos fiéis. E Ele cuida. O que eu estou dizendo, irmãos, que é negativo nós saber a verdade e não o praticar. Conhecerei as verdades e a verdade vos libertará. Então, nessa coisa de contribuição, às vezes a pessoa fica amarrada e não consegue sair. E precisa tomar uma decisão através da fé em Deus. Para que você tem a Bíblia na tua mão, você sabe do que eu estou falando. Amém? Então, não deixe isso te prejudicar mais tarde. Precisamos, irmãos, de empresários da igreja, precisamos de irmãos abençoados financeiramente, mas precisamos de irmãos também com fidelidade a Deus. Porque isso, por que eu estou falando? Temos projetos, irmãos, de ampliar esta casa, de arrumar um estacionamento para pôr os carros. Muitos não parecem nesta casa de oração que reclamam que não tem, a rua é muito estreita, não tem estacionamento, então não vem. Porque hoje a maioria tem carro, não anda mais quase de a pé ninguém. Pelo menos um carrinho, nem bicicleta quase não ando mais. Então, nós estamos pedindo para Deus, para que Deus levante empresário, segundo o seu coração, para que ele possa ser fiel a Deus e a casa do Senhor ter recursos financeiros para nós trabalhar. Amém? E quando isso nós fazemos, daí a casa de Deus melhora e as tuas finanças na tua casa melhora. O que você precisar de comprar, você compra e não vai precisar ficar devendo, porque você não está investido em projeto de consumo, mas aquele projeto que gera dinheiro no teu bolso. Uma outra coisa também, que não vou deixar de falar aqui, porque eu estou sentindo pelo Espírito de Deus. Comprador compulsivo, irmão.
Sabe o comprador compulsivo? Chega numa vitrina de loja, às vezes ele tem tudo na casa. Calçado, roupa, vestido, sapato, blusa. Mas chega na loja e olha. Dá aquela vontade de comprar. Dá aquela vontade de comprar. Como hoje os comércios estão por aí abertos, e a pessoa tem um cartãozinho. Eu vou levar ali. Quanto que é? 400. Eu faço em 5 vezes. Compra sem precisão, às vezes nem usar, não usa. Fica encostado. Mas eu sou livre, posso fazer. Você é livre, mas gastando dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que satisfaz o desejo da vossa alma. Então, irmãos, você comer bem, você chegar no mercado e comprar aquela carne boa que você é acostumado a comer, isso é legal. Para comer eu não faço economia, porque eu sei que quando eu for partir daqui, eu só vou levar um terninho dentro de um caixão. E não vou levar mais nada. Mas a bênção da prosperidade Deus deixou para os seus fiéis, para os seus filhos. Amém? Então por isso eu digo, não é pecado, porque tudo que vem nas tuas mãos daí será consagrado. Tem passagem já lá no Velho Testamento, irmãos, que aconteceu de o povo começar a pecar e errar e pararam de dizimar, e daí a casa de Deus ficou deserta, porque também não contribuíam. E precisa isso, irmão. Amém? Então, irmãos, quero pedir para você que use tua fé, nem que ela seja um grão de mostarda, ela pode crescer e se multiplicar. Fé, a Bíblia diz que se for no tamanho de um grão de mostarda, e um grão de mostarda é bem minúscula, bem pequitiquinha, e ela se torna uma árvore grande. A fé é o firme fundamento daquilo que nós estamos falando. Amém, irmãos?